Eu tenho uma trajetória um pouco extensa, não que seja extensa de tempo, mas extensa de coisas, né? E eu posso dividir ela antes do curso, durante o curso e depois do curso. É bem marcante esses três momentos. Então, o primeiro momento a gente está no ensino médio e a gente precisa escolher, sei lá, a profissão. Entrar na faculdade, etc. E aí eu vim, né, de escola pública, acho que essa maioria também, mas enfim, de escola pública, vim de processos não tão... que impedem muitas vezes a gente sonhar de profissões, né? A gente é meio que impedido, a gente tem que sonhar coisas diferentes, porque não dá para fazer medicina, porque não tem dinheiro para pagar cursinho, não dá para fazer odontologia, etc. Enfim. E aí eu cheguei numa questão de fazer coisas durante o ensino médio, que vários alunos fazem, são cursos, né? Curso de capacitação, formação, você vai adorar fazer isso, pegar no ensino médio. E aí eu fui, assim, dentro de um curso que chama Gestão de Negócios em Resíduos, isso no ensino médio, e aí me encontrei no lixo. É lixo que eu vou trabalhar, lixo que eu vou fazer. Lixo, apesar de ele ser um problema muito próximo a gente, ele é um dos problemas mais complicados de trabalhar. E problemas complexos exigem, né, soluções ou, né, lidar com esse problema de maneira complexa. Então eu me vi diante de um cenário profissional de que eu quero trabalhar a questão do lixo, sei que é complexo e eu preciso de um curso que me atenda diante dessa complexidade. E aí, por coincidência do destino ou não, tinha cursos novos no FMG e era 2010, lançamento de cursos novos, vamos lá ler, né? Ver se tem alguma coisa aqui que me identifica. Então, a única coisa que a gente teve contato é o que o curso se pretende ser. E aí, quando você se coloca dinâmicas diferentes para um problema complexo, esse curso me interessou nesse primeiro momento porque a questão de lixo, entrei no curso. E aí, essa entrada foi muito específica, porque assim, eu achei que eu ia ter várias pessoas iam trabalhar com lixo, várias pessoas iam se interessar na temática. E aí, na verdade, eu fui uma das poucas, né, que se especializou nessa área. E eu acho um pouco sintomático, principalmente porque dentro do saneamento, o lixo é sempre colocado numa visão mais taylorista, tecnicista, e você resolve ele simplesmente aterrando ou incinerando. E aí essa é um pouco do que é dado, do que é colocado pra gente, e sempre incomodou essa maneira. Então a única disciplina que a gente teve obrigatória que falaria de lixo, não falou, de uma maneira que eu esperava, que é saneamento ambiental. Fiquei totalmente broxada, apesar de ter sido o Ana Weller, que era um professor fantástico. E ainda assim eu falava com ele, o lixo, assim, a menina do lixo, né? Eu encontrei com ele por acaso ano passado, num projeto na Fiocruz. Professor, você lembra de mim? Pois é, tá aí, a gente está trazendo lixo, a questão da saúde dos catadores junto com a Fiocruz. Ele, você continua no lixo. Foi a resistência, foi o processo de resistência. E aí que tá, assim, voltando um pouco, né, mais para a minha formação, e aí depois que eu falar sobre mim, né, o que de mim vocês podem trazer ou não, né, para a vida de vocês. A trajetória, ela remete a uma subjetividade de uma pessoa. Então, o que eu sou hoje remete às minhas experiências passadas, às minhas experiências até de infância, talvez. Mas aí que tá. Eu cheguei num curso, a primeira turma, que eu acho que a gente foi mais sofrido, no caso. De todas as disciplinas que eu fiz, eu queria colocar lixo no meio. Você já imagina, eu tenho aula de história, nem foi com ele, foi com a Betânia, Reginor. Eu queria trazer a questão do lixo para ela. Cultura e ambiente, eu fui de Mary Douglas, achei sensacional, um pouco mais de. Mas enfim, todas as disciplinas, eu sempre coloquei essa discussão, porque eu quis colocar. Porque a gente não tem disciplina que dialoga a questão do lixo da forma que eu acho que seria a que eu queria. Tanto que eu tive o privilégio de ter aula sobre questão do lixo e cidadania com a Sônia Dias, como professora visitante. Na nossa época tinha professores visitantes, não sei se tem isso ainda. Né? A gente teve professores fantásticos vindo visitar a universidade, a gente teve aula e
eu vi duas disciplinas que eram sobre gestão de resíduos bem diferentes. Assim, a questão da engenharia, que excluía completamente a questão, a esfera dinâmica ou a dimensão social da coisa, e a questão de só entender a dimensionalidade humana e esquecer um pouco da conexão com as outras coisas, principalmente com a questão operacional. Isso eu estou falando mais especificamente do curso enquanto formação, mas ela não se dá sozinha, não na minha trajetória. Então eu sempre fui motivada a resolver problema. Tem um problema ali, vamos resolver, vamos engajar, e sempre essa perspectiva de transformação. Entrei nesse curso com essa ideia mesmo, de transformar, vou mudar o mundo. Quebrei a cara várias vezes, mas eu já fiz muita coisa muito doida. E dentro desses problemas que apareciam pra gente o tempo inteiro, era falta de professor, era falta de disciplina noturna, era falta... A gente não tinha cantina. A gente teve que fazer uma cantina, os alunos do noturno, na época não tinha quase ninguém, né? Na universidade não tinha... Era perigoso sair do CAD 1 e vir pra Fafiche, era perigoso, porque não tinha ninguém na universidade. E aí, e o que aconteceu, né? A gente foi tentando resolver isso. Não, peraí, tem que ter uma cantina. Pra mim não existia cantina pra mim. E não existia também a questão da biblioteca, do xerox, era tudo fechado. Fechava 7, 8 horas, na hora que a gente estava chegando. Então, a gente tinha que fazer as coisas muito rápido. Enfim. Com o tempo isso foi melhorando, né, e tal, mas a gente tinha que agir com relação a isso. E aí, com relação à universidade, assim, o uso da universidade, o que a universidade coloca pra gente, que a gente se coloca para ela, eu tive muita experiência prática de transformação social real dentro da universidade. Isso já me deu experiência de entender outras complexidades que não eram muito difíceis de entrar em disciplinas. Então, não vou entrar muito na questão do centro acadêmico, nem de nada disso, mas ela fez parte, a questão do movimento estudantil, principalmente na construção da virada cultural que teve aqui na FMG, a gente fez parte, de entender a virada cultural como lugar de gestão de resíduos, de experiência. Então, a gente pegou o contrato de limpeza que era feita pela corretora e contratou uma cooperativa de catadores para realizar a coleta. Então, foi um processo de transformação que eu me coloquei. Vou fazer parte de um evento que gera lixo. O que eu posso fazer? Vou ter que transformar o mundo. Então, aí, né, o que me contribuiu muito depois que eu formei, quando eu entrei na engenharia de produção, era eu compreendo o mundo para transformá-lo e eu também transformo o mundo para compreender. Então, essas compreensões e transformações que eu vou me colocando no cotidiano da minha trajetória me colocou na engenharia de produção hoje, porque eu basicamente faço um processo de assessoria e minha pesquisa junto com o movimento social dos catadores. Então, entrei num observatório, que chama Observatório da Reciclagem de Resíduos Solidário, cujos pesquisadores fazem pesquisa seguindo a demanda colocada pelo movimento social. Então, por exemplo, eu estudo hoje a questão dos catadores de rua, os catadores que não são inseridos no processo de gestão de resíduos, porque hoje, para você fazer parte do sistema de gestão de resíduos e reciclagem, você tem que fazer parte de uma cooperativa. Hoje, se vocês quiserem também que eu falo isso depois, podem perguntar, mas a questão é, existe uma demanda que procura entender o trabalhador, esses catadores como trabalhadores, não só como pessoas, usuários da assistência social, etc. São trabalhadores, eles reciclam. 90% do lixo de Belo Horizonte é reciclado por gente que está na rua. E aí, eu tenho que incorporar isso na realidade, para chegar e falar assim, ó, quando você fala só 1% da reciclagem, só 1% do lixo de Belo Horizonte é reciclado, é uma falácia. Eu consigo comprovar isso tecnicamente. Porque o uso do dado de coleta, que é muita parte da questão do saneamento se preocupa só com a coleta, o tratamento ele é uma consequência e às vezes é muito difícil a gente dialogar tecnicamente. E aí a questão da técnica, por mais que ela faltou, não digo que faltou, mas assim, existe uma falta de discussão sobre tecnologia, propriamente dito, a gente chegar e sentar, ó, quando eu falo que eu quero coleta seletiva com catadores, é uma opção técnica, especialmente técnica, e pronto. E a partir disso eu consigo dialogar a questão da técnica. Mas, a partir das transformações que eu fui fazendo, outra questão também que eu falava, por que tem coleta seletiva na FMG? Tem que ter, né, FMG,
Eu fui lá implantar coleta seletiva dentro do departamento de gestão ambiental e entendi por que não tem coleta seletiva aqui. Mas só a partir de uma transformação que eu me coloquei no projeto de extensão para isso e comecei a entender que a complexidade é muito maior. Então não existe soluções simples para problemas complexos. E a questão do lixo, ela se coloca o tempo inteiro nesse sentido. Quando eu formei, depois de ter feito esse tantão de coisa, eu acho que não vou ficar falando tantas coisas que eu fiz, mas é porque era assim, mudar as coisas, entender que é possível mudar. Eu fui para a engenharia de produção, a partir de uma pesquisa, dessa pesquisa que eu falo com vocês, mas quando eu formei, eu tinha na consciência um tantão de possíveis. Eu podia trabalhar com tantão de... Acho que vocês também, não sei se vocês já sabem disso, quem entra sabe muito pouco, mas a partir do momento que você vai entrando, você vai ouvir os possíveis. É possível isso, é possível aquilo. Na nossa época a gente fez, a gente estudante, organizou alguns seminários sobre mercado de trabalho, a gente trouxe várias pessoas para falar sobre esses possíveis. A gente tinha na minha cabeça os possíveis. Mas quando a gente forma, o real, ele cresce 3 ou 4 vezes mais que esses possíveis. E aí a conexão entre esses possíveis só dá a partir de uma experiência anterior que você teve para conectar aquelas coisas. Então, se eu não tivesse incorporado, me colocado diante da problemática do lixo, conhecido diversas pessoas que sabem da minha capacidade de me oferecer esse emprego diante do que eu já sei, do que eu faço, do que eu atuo, eu não tinha entrado na elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Gestão Integrada de Gestão de Belo Horizonte, participando da parte de diagnóstico desse plano. Não questiono a qualidade o que fizeram com esse diagnóstico, que usaram metas e objetivos completamente escusos ao diagnóstico, diagnosticamos coisas que não foram identificadas porque os planos, eu não sei como acontece em outros planos, mas o plano de gestão de resíduos ele é totalmente fragmentado, assim como a ideia é fragmentada de quem opera a gestão de resíduos. A coleta é diferente da triagem, reproduz, é sintomático os processos do plano de resíduos nesse sentido. E aí pegaram o nosso diagnóstico, pegaram os parágrafos finais e fizeram umas metas, umas coisas assim, totalmente desconectadas, totalmente voltada a uma outra lógica que não foi colocada inicialmente no plano. Essas não são nossas limitações também. Mas foi uma experiência incrível, essa experiência, eu digo como experiência profissional, trabalhei como cientista socioambiental, então meu nome lá, cientista socioambiental, dentro do programa. Aquele quadro inicial, mas ninguém trabalhou nisso aqui, eu tenho vergonha de trabalhar nisso. Mas foi uma experiência fantástica nessa perspectiva de diagnóstico para a política pública. Foi extremamente interessante e isso contribuiu muito na minha perspectiva dentro da engenharia de produção, que muita gente pergunta, por que você foi para a engenharia de produção? Eu fico super brava com a engenharia de produção. Porque a questão não é por que eu fui para a engenharia de produção, não tive escolha, não foi tipo, acordei de manhã e falei, não vou ter engenharia de produção, isso que eu vou fazer, não. Eu faço uma pesquisa voltada à questão dos catadores para desenvolver uma demanda para eles, com eles. E o único lugar que eu consegui conectar a intervenção à prática de transformação e a prática do flexível foi na engenharia de produção, usando métodos de ergonomia, de análise do trabalho, entendendo o trabalho, etc. Que eu acho que a gente chega na contribuição que eu posso dar para essa discussão aqui hoje. Por quê? A gente fala de cientistas socioambientais, a gente fala de trabalhadores. E o que a gente está discutindo aqui não é uma demanda só de quem está dentro do curso, mas quem está como real ali, gritando na cabeça, conta para pagar, etc. E que os possíveis, às vezes, não se conectam no final. E a gente vai ter que se submeter a empregos em que a gente fica num dilema ético, moral, talvez, mas que o real se dá nesse sentido. Eu digo de pessoas que precisam de trabalhar em empresas ou passa fome, ou vai colocar fome. Então essa discussão do que a gente é, para que serve a nossa formação, para quem serve a nossa formação, não é um debate fácil, não é um debate que restringe a formação a mim, e sim quem está formando também. Então, lá fora tem um tantão de gente formada, louca para entender
que a gente está fazendo e o como a gente está fazendo. Então, uma coisa super interessante que a gente começou a discutir é a questão da organização da profissão, né? A organização dos trabalhadores, né? A gente juntar e fazer uma associação de socioambientais. Mas não uma associação só para a gente ter uma representatividade política, mas sim num processo de organização reflexiva, um processo de você avaliar, né? Um retorno de experiência, a gente chama isso lá na ergonomia de retorno de experiência. Que é o quê? Eu vou lá fora, trabalho, faço tudo que eu tenho que fazer, tenho tanta experiência e volto aqui na universidade para falar com vocês, ó, é isso aqui que eu estou fazendo. Então, vamos conectar os interesses e às vezes tem um tantão de gente trabalhando nas empresas lá, precisando de pessoal capacitado em uma determinada coisa que isso não é dado. E aí a questão da complementarização da formação, etc., essas coisas são interessantes dentro dessa lógica de retorno de experiência. Eu vejo isso como uma avaliação estratégica, para a gente saber o que a gente é e o que a gente está aqui. Eu tenho umas reflexões junto com quem já formou, muito voltada não só ao que a gente faz como resultado. É chegar aqui e falar meu case de sucesso. Eu nem acho que é todo sucesso assim, porque a gente mais erra do que acerta. Então os acertos são interessantes. A gente chegar aqui só falar de resultado, sabe? Assim, eu não queria chegar pra vocês e falar assim, olha gente, eu fiz isso e agora eu tô fazendo isso. E vocês olharem pra mim e falarem assim, um dia eu quero ser assim. Não quero que vocês pensem nisso. Eu quero que vocês entendam as trajetórias individuais, minha, para que isso motive vocês a entender o processo dentro da trajetória de vocês, dentro da subjetividade de vocês, dentro da individualidade de cada um. Isso é importante. Porque quando a gente chega no resultado, só no resultado a gente esconde ou esquece do processo em si, esse processo morre, né? Tipo, como que eu faço? Então eu tenho uma pesquisa hoje que é voltada para o trabalho, estudo o trabalho na rua, nua e crua para a realidade lá na minha cara, o tempo inteiro, cruel muitas vezes, para eu reprojetar, uma proposta de reprojeto, de conexão entre catadores que estão lá confinados em galpões e catadores que estão lá isolados na rua. Como é que eu crio essa conexão? Então essa é a minha proposta de fazer. E aí meu orientador, a gente vai discutindo muito isso, ele falou assim, olha a sua pesquisa. Sua pesquisa é sobre catadores, pesquisa sobre um novo modelo de gestão, um novo modelo de operar, coleta seletiva propriamente dita, o reconhecimento do trabalho, o reconhecimento das pessoas como seres humanos, né? E qual a diferença disso ser feito por um outro profissional? E aí que eu fiquei instigada, eu falei assim, não, é óbvio para mim que eu tenho um método de ação que é meu, incorporado no meu ser. Mas eu não sei falar. Então, por exemplo, sabe andar de bike? Tem certeza que sabe andar de bicicleta? Então me explica, só usando palavras, como você anda de bicicleta? Jesus. Bom, você sobe em cima da bicicleta. Sobe em cima de onde? Ela? Em cima dela? Pega ela assim, sobe em cima dela? Não, você sobe, senta no banco da bicicleta, põe seus pés no pedal. Como é que eu sento no banco? Tem que fazer. Viu como é difícil? Ele não conseguir falar, você começa a duvidar que ele não sabe andar? Ah, então você não sabe andar, você não sabe falar? Então você não sabe andar de bicicleta, não. Chama uma bike anjo pra você. Coloca ele numa situação de ditar regras, da prescrição. E a prescrição também não fala sobre andar de bicicleta. Como é que você mantém o equilíbrio? Como é que você explicita o equilíbrio? Você não sabe, você simplesmente faz. E a mesma coisa que eu sinto quando alguém pergunta o que é socioambiental. Eu sei fazer. Eu sei atuar. Mas essa explicitação é completamente complicada. E esse tipo de coisa eu atinjo na minha pesquisa. O catador não vai chegar para mim e falar comigo o que ele faz. E quando ele fala de regras, de prescrição. Eu não quero saber de prescrição. Na ergonomia, a gente tem a questão do trabalho prescrito e o trabalho real. Ele é sempre diferente. Você nunca consegue atingir o prescrito 100%. É sempre um distanciamento muito grande. E aí que tá.
que é a questão que eu coloco para vocês. Não é só dizer o que eu faço, enquanto pesquisadora, enquanto trabalhadora, enquanto consultora, enquanto qualquer outra coisa, mas como eu faço. E esse como, a gente só consegue atingir ele nesse processo de organização reflexiva, nesse processo de trocas, né? Olha, você está fazendo isso, eu também faço dessa forma. Para a gente conseguir chegar em elementos únicos, né? Do que a gente quer. Sem essas discussões, sem essa necessidade de explicitação, de esquematizar, mostrar, etc., a gente pode conseguir chegar no modelo inicial do que é o ser e o como e a metodologia de ação em si, do que é ser, do que a gente se pretende ser. Porque esse conhecimento está totalmente incorporado. Não sei chegar para você e falar assim, agora eu usei, estou fazendo um negócio, estou fazendo pesquisa, nossa, agora eu estou sendo muito socioambiental. Não consigo falar isso, sabe? Eu escuto às vezes os meus áudios, nas minhas intervenções, processos de reflexão, etc. Eu não consigo chegar a me ouvir e falar, isso aqui é um socioambiental que tem que fazer. É complicadíssimo, porque a gente está imerso. Da mesma forma que outras profissões também só têm essa dificuldade. O que faz o cientista social? É uma questão que eles também têm dificuldade de responder. Qualquer profissional tem dificuldade de responder. Mas a gente entender como a gente faz é extremamente importante. Não é uma resposta fácil de se fazer. Porque a gente sabe que existem mais recursos que a gente captou imateriais, como a competência, a pertinência das ações, quando eu vou intervir. Então, eu consigo intervir e saber o momento de intervenção, mas eu não consigo explicitar a hora que eu quero intervir. Por que eu cheguei nesse método, por que eu cheguei nesse momento de conseguir conciliar essas duas coisas. Então, assim, é importante vocês saberem que existe isso, que é difícil de explicitar mesmo, e ele vai ser, ele vai continuar sendo. Até alguém chegar a fazer uma análise, ir lá no trabalho da Amanda, ver ela trabalhando, ver o cotidiano dela, ter um método específico para isso. Porque se a gente chega, é a mesma coisa que acontece quando você vai estudar, fazer etnografia. Você vai entender o índio, você manda um questionário para ele responder. Você vai lá e mede lá no negócio. Você pergunta para ele vai falar para você o que ele quer, etc. Não é real. A gente não atinge o trabalho real quando a gente pergunta. Mas quando a gente vai estar fazendo a imitação. E também é muito difícil para mim entender isso, porque eu sou indígena fazendo etnografia de índio. Tem também, dentro da antropologia, tem também suas limitações, suas tendências. Mas aí que eu acho assim, existe uma diversidade de atuação real. E essa diversidade é muito significativa, muito interessante de saber que ela existe. Mas a questão também que eu coloco é o foco. Encontrar um foco, ele não chega a ser essencial no primeiro momento, mas ele é necessário. Porque se você tem um foco inicial, igual o tipo do lixo, né? Eu encontrei no lixo, não foi fácil, muitas vezes tu desistir, porque é extremamente complicado. Já discuti com o professor, já sai de sala de aula voltada, que é complicado. E ainda assim, a gente tem problemas seríssimos na questão ambiental relacionada ao lixo, que elas não vão ser resolvidas utilizando o canudo inox, por exemplo. Eu acho que é o que está em voga, essas questões, elas são tão absurdas, tão desconectadas com a realidade, que eu não consigo nem conceber esse tipo de solução no mundo real. Assim. Talvez no mundo virtual, talvez seja interessante, mas na verdade eu uso lá canudo, em que isso interfere em todo o sistema do qual eu vou atuar, etc. Então a gente tem um Plano Nacional de Resíduos Sólidos que em 2014 falou, vamos extinguir lixões. E aí, o tantão de lixão não foi fechado. E aqui né, que o presidente que colocaram lá falou, vamos anistiar, é difícil mesmo, né? É difícil fechar o lixão. E eu participei de uma experiência fantástica para minha formação, não fantástica na vida real, né? Que lá em Brasília, não sei se vocês sabem, tinha o maior lixão da América Latina, até ano passado. Fecharam o lixão.
fechar de lixão. Conheço pessoalmente a moça que fechou, né, enquanto gestora pública, conheci ela em outras ocasiões. E eu vejo que ela é uma pessoa, cara, é uma pessoa paia, sabe? Não é uma pessoa, tipo assim, ai, esses catadores, vão jogar isso lá tudo, não sei aonde. Não, ela pensou nos catadores. Só que aí, que quando você vai conceber o fechamento do lixão, não é simplesmente fechar o lixão. Existiam 2 a 3 mil pessoas trabalhando lá cotidianamente. Existe um fluxo de comércio, de economia, que construiu uma cidade em torno fabuloso. Era um impacto ambiental, social, sinistro. O lixão era maior que o campus aqui. E aí, que tá, assim, pessoas morriam, vocês vão pensar que não, o cara que eu casei, então ele morreu ali anteontem. Assim, é natural as pessoas morrerem dentro do lixão para eles, né? E essas questões de saúde, etc., elas vão aparecendo e as pessoas têm dificuldade. Então, chegou lá o pessoal da UNB para estudar a saúde dos catadores, lá do lixão. Ele fez um tantão de exame neles e foi embora. E aí pegaram o resultado e entregaram para eles. Ó, você tá com AIDS. E aí falou aí pra você. Aí o catador pega o diagnóstico. E o que ele vai fazer? Porque o atendimento à saúde, ele é voltado ao domicílio. Quem não tem domicílio custa acesso à saúde. Mas isso não é problema não. Olha lá para a assistência social. Você resolver isso. Sobre saúde, é complicado. E aí a relação, né? As pessoas não separam o lixo. Ah, não, vai olhar lá com o pessoal da engenharia para resolver. Ou então vou fazer cartilha e entregar para a pessoa falando que ela separa seu lixo. Todas essas coisas, elas são muito complexas, muito difíceis e elas não vão com soluções simples. É isso que a gente tem que ter isso em mente. Não é anistiando prefeitura que a gente vai trazer resultados para esse processo. E para vocês entenderem a complexidade disso, sim, o pessoal tirou os catadores do lixão e fizeram galpões de triagem para eles, bem longe de onde eles moram, muito longe. E não sei se vocês sabem, a mobilidade urbana em Brasília é sensacional, assim, funciona, o ônibus funciona, e aí isso foi questionado pelos catadores, eles ganharam passagens de ônibus, para ir trabalhar, e 2 anos para ir trabalhar, chegava no horário, tinha que ir embora, enfim. Então assim, mesmo a gente tentando, né, experimentando coisas que a gente acredita que são úteis, que são eficientes, perpassa por outras complexidades que eu acredito que quando você vai projetar enquanto ciências socioambientais, ciências socioambientais, você consegue identificar para você errar menos. Não que você não vai errar, você vai errar. Você vai errar menos. Mas esse processo de que fazer, como eu faço, ele ainda é uma incógnita. Não só para quem está fazendo o curso, mas para quem formou também. Então, por isso que eu acho assim, a gente está no processo de construção, de organizar essas pessoas que formaram, para a gente criar esse processo de reflexão e o retorno para a academia, para a formação propriamente dita. Mas a gente precisa dialogar. Não adianta a gente, enquanto formado, ficar conversando na mesa de boteco e vocês aqui na sala de aula e a gente não conectar isso. Então eu vou parar de falar.